Versículo 15, foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria refletir com os amados. Nosso tema é espiritualidade na família. O texto de Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, no capítulo 24, ele começa a trazer à lembrança do povo o que Deus tinha feito, o trajeto que Deus conduziu a história, até ele chegar aqui nesse ponto. Como Deus passou sobre o Mar Vermelho, o Rio Jordão, usando os seus servos e a vontade dele sendo concluída. Aí ele chega agora num povo desacreditado de estar diante da presença do Senhor de todo o seu coração. Então, ele aqui usado por Deus, ele começa dizendo: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Aí ele diz: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que antes além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habita. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que a segurança desse homem de entender que ele e a família dele estava bem espiritualmente. Ele disse: a decisão que vocês tomarem de não servir, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Então eu queria meditar com os irmãos sobre a espiritualidade na família. Primeira coisa, a gente tem que saber realmente que não apenas a prática de atividades realmente na igreja vai tornar uma família espiritual e realmente desenvolvida. Nós precisamos estar de coração. Quando eu olhava esse texto e meditava nessa palavra, eu era muito mexido com isso. Porque eu acho que a palavra primeiro tem que falar com quem está sendo usada por ela. A gente não pode falar algo que dentro de nós, no dia a dia, isso não está vindo à evidência. E nós temos que saber isso. Nós temos que ter o desejo de viver de uma forma santa, né? Principalmente no trato com a família. Às vezes, fora da família, nós temos um trato, dentro da família nós temos outro. E a igreja começa em casa, na família. Uma família bem, uma igreja bem. Uma família espiritual, uma igreja espiritual. Então a gente tem que desejar isso. A gente tem que decidir investir tempo realmente em aprender, a ensinar realmente a nossa família a crescer espiritualmente. Nós temos que ter esse desejo. Mas eu queria meditar com vocês, em primeiro lugar, o que é espiritualidade? Como eu falei, apenas eu ir à igreja e participar das suas atividades não faz com que a minha família realmente seja espiritual. A espiritualidade, ela não é apenas na prática. Vamos dizer assim, eu mostrar para vocês agora um exterior e vocês olhar para mim e assim, pelo exterior, vocês achar uma espiritualidade. Mas Deus, quando Ele olha, Ele vai no coração. Deus sabe como eu cheguei, Deus sabe como é que eu estou. É por isso que nós precisamos deixar a nossa família ciente disso. Essa espiritualidade. Então nós entendemos que todo santificado ele é espiritual. A gente entende que todo aquele a qual Cristo salvou, ele é uma pessoa espiritual. Eu queria ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, quando diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo aqui, ele não está insinuando que esses pecados que o capítulo 6 de 1 Coríntios se revela, era realmente praticado pelos cristãos em Corinto. Paulo aqui ele está os advertindo. Veja que o versículo diz assim: de tais práticas que antes deles receberem a salvação. Aí ele diz: tais foste algum de vós, mas eles agora foram santificados e justificados. Eles foram lavados. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus.
A nossa família foi resgatada pelo sangue de Jesus. Então, ela é santificada. E isso tem que ser colocado na prática. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter isso aqui como realmente fomos lavados, purificados realmente da impureza pelo sangue precioso de Jesus Cristo. É algo glorioso, irmãos. É algo que a igreja tem que tomar propriedade disso. A sua família não foi um acidente de percurso. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Saiba disso. Deus continua. Talvez aos seus olhos está turbulento. Talvez aos seus olhos tem coisas que você não consegue controlar. Mas saiba que quem está no controle não é você, é o Senhor. E nós precisamos realmente entender essa espiritualidade e essa santidade. Então, nós fomos santificados pela operação do Espírito Santo de Deus. E Ele está realmente nos separando do mundo para Deus. Então, nossa família não pertence mais ao sistema desse mundo, mas sim o reino de Deus. E nós temos que ter esta alegria, investir, louvar a Deus, né? O texto diz: foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, ou seja, considerados justos diante de Deus. Nós vemos aqui com base na obra consumadora pelo Senhor Jesus na cruz, né? Em favor das famílias. Então é algo maravilhoso, é algo extraordinário, sobrenatural de Deus na vida das nossas famílias. Então, pode se levantar o gigante, pode se levantar as hostes que se levantarem, maior é o Senhor que está conosco. Ele é maior, louvado seja o nome do Senhor, para repreender todo o mal. Estamos vivendo dias difíceis, mas em dias difíceis, Deus continua no controle de todas as coisas. Os homens perderam o controle da situação, Deus não. Deus continua reinando de uma forma absoluta, santa, poderosa. E nós, como servos do Senhor, realmente o servindo com alegria. 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vemos que todos os salvos, 100% são realmente espirituais. O texto diz isso, né? Nesse caso, santificado significa separado do mundo para Deus. Então, aqui ele diz, os santificados que estão em Coríntio, mas no final do versículo ele diz, em todo lugar que invoca o nome do Senhor. Nós que estamos aqui nesta noite, estamos invocando o nome do Senhor. Então, não podemos ser separados para Deus em porções. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos separou para Ele. E para a glória dEle, para o louvor dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria aqui nesse primeiro ponto, trazer algumas lições para nós. Como nós estamos encarando a espiritualidade dos membros da nossa família. Porque às vezes o nosso olhar, a gente consegue enxergar muita coisa fora. E não conseguimos enxergar dentro da nossa casa. E aqui a pergunta é essa: como nós temos encarado a espiritualidade dos membros da nossa família? Nós já temos ensinado aos nossos filhos o conceito de ser separado para o Senhor? Às vezes nós tornamos um defensor. Nós somos conhecedores de fato, estamos lá dentro. E como santos, santificados, nós sabemos o que deve ser certo e o que deve ser errado. Nós somos conhecedores disso. Mas temos ensinado, né? Há ambiente no nosso lar para isso. Às vezes esse diálogo em muitos lares ele não consegue mais ser absorvido. Ele não consegue mais ser discorrido em termos desses temas ou desses assuntos. Então eu queria que a gente pensasse nisso. Porque quando Josué falou aqui, depois da fala dele, ele provoca um sentimento no povo, um concerto de aliança no povo. Porque o povo diz, não senhor, a gente não quer deixar de adorar a Deus, nós vamos assumir um compromisso com Deus. E através daquela fala de Josué, enquanto ele esteve vivo, e enquanto os anciões depois dele, depois da morte de Josué, os anciões que continuaram ainda da gestão de Josué,
houve paz naquele povo, e aquele povo houve comprometimento com Deus. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus. Como é importante a gente ter a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos os santificados precisam desenvolver a sua espiritualidade. Entendemos que todo santificado é espiritual, mas precisamos desenvolvê-la para que a gente seja bem-sucedido dentro da nossa família. Quantas pessoas abortando o ministério porque a família não está bem? Quantas pessoas não têm mais alegria de cultuar a Deus junto com a sua família, porque entendem as dificuldades que estão passando? E eu queria ler aqui em Romanos 6,6, quando diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para não servirmos mais ao pecado. Então, o santificado, ele ganha uma nova vida. Nós vemos que o texto mostra isso. Uma vez que a pessoa é salva, ele recebe uma nova vida. É como se ele, um exemplo, ele morreu e nasceu de novo. Aquele velho homem morreu, agora nasceu um novo homem, santificado. Aquele homem duro, Jesus agora com ele novo, nascido de novo, ele é um homem que reflete, ele é um homem que dialoga, ele é um homem que pede perdão, ele é um homem que tenta refazer realmente a situação dentro do seu lar. Então o corpo de pecado, ele foi desativado. Aquele homem pecador, quando o Senhor o regenerou, desativou aquele homem pecador. E agora ele se tornou um homem espiritual, um homem santificado. Então, nós servimos, ou não servimos ao pecado como escravo, ou antes tínhamos esse pensamento de estarmos escravizados pelo pecado. Mas quando o Senhor nos tirou da tirania do pecado, hoje nós temos liberdades espirituais. Somos livres. O mundo hoje que não conhece o Senhor está preso, aprisionado, escravizado. Mas nós que conhecemos Cristo, fomos libertos por Ele, estamos livres. Louvado seja o nome do nosso Deus. Colossenses 3, versículo 8 e 9 diz assim: mas agora desejai-vos também de tudo, ou despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já fostes porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então o santificado, ele precisa deixar realmente o velho homem, a velha vida. Vemos que isso aqui também fomos despojados, despidos de roupas talvez de maltrapilhos, que alguém olhava para a gente, nos via maltrapilhos, e agora o Senhor colocou vestes novas. Quando alguém olha para nós, vê em nós novas criaturas. Então nós aqui precisamos deixar aquela vida velha e agora viver uma nova vida com Cristo. E a nossa família precisa ver isso. A nossa família precisa testificar isso. Eles têm que ver que de fato fomos salvos, redimidos, lavados pelo Senhor. E temos que ter essa diferença. Então esse crescimento espiritual, ele significa em avançar, em agir como Cristo. Vamos avançando, vamos tendo aí a aparência de Cristo. As pessoas vão vendo em nós, homens, mulheres, jovens, transformados pelo poder do Evangelho. É isso que nós precisamos. Quantas famílias foram alcançadas, ou componente de família, sem palavras, por testemunhos? Quantos? Se a gente fosse olhar quantos testemunhos maravilhosos nós vemos. Homens adúlteros, bêbados, que agrediam as suas esposas. Eu vi um testemunho lá no Ligeiro, que eu confesso a vocês como pastor, eu fiquei preocupado. A irmã pediu uma oportunidade e ela começou a contar assim um testemunho, dizendo: olha, eu vivia no meu lar e o meu marido, um homem adúltero, prostituto, chegava bêbado e tudo que eu queria de um homem ele não tinha. Eu comecei a orar e quanto mais eu orava, mais ele ficava ruim. Quanto mais eu orava, mais ele bebia, mais ele era adúltero. Então chegou um ponto de eu dizer assim: Deus, faz ele se apaixonar por uma prostituta dessa e me deixar livre, eu não aguento mais. Faz, Senhor.
E depois lá para frente, na oração dela, ela já começou a dizer assim: Senhor, me dê um príncipe, um homem que me ame, um homem que me realize. Olha a oração, a ver o capaz ficando delirando, né? O sofrimento que às vezes a gente passa é tão forte que a gente delira em algumas coisas, mas o lindo é que Deus nos conhece. Deus sabe que tem a oração que é meia louca mesmo, aí Ele não dá ouvido não, e nos conduz realmente a... E ela disse, depois disso ela disse: irmão, e Deus me deu um príncipe. Eu digo: rapaz, onde é que ela vai chegar com esse testemunho? Ele está aqui, vem cá, amor. Ele chegou, deu um cheiro na testa dela, muito educado. Eu digo: para o camarada que ela estava falando, esse daí não tem nenhuma característica. Aí ela disse: é meu esposo, viu, irmão? Os irmãos não ficam pensando que ele estava nas farranças dele lá, e Deus fez a obra lá. Quando ele chegou em casa, ele já chegou transformado. Me abraçou, me pediu perdão. E aquele homem grosso, aquele homem que não sabia me tratar bem, eu hoje me sinto realizado ou realizada ao lado dele. Deus é muito lindo. Tem coisa que você diz: não presta, não serve mais. E eu disse: é com isso aí que eu vou fazer coisa boa. Esse barro ruim, que você não dá nada por ele, eu vou fazer, ó, e você vai ver que é bom. Que é quando a gente desacredita mesmo. É quando a gente entende que não tem mais jeito, que a gente vê Deus chegar e fazer. Louvado seja, e o Senhor é especialista nisso. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o resultado da salvação é que somos feituras dele. O versículo diz isso. Uma obra-prima de Deus e não de nós mesmos. Então foi Deus que fez essa obra-prima. Você é obra-prima de Deus. A sua família é obra-prima de Deus. Satanás está dizendo que não. A gente vê aí nos canais, nas reportagens, família desacreditada. Mas Deus disse: é obra-prima minha. Família é projeto de Deus. É Deus que está no controle. A sua família é projeto de Deus. Então, uma vez que alguém foi salvo, ele é transformado à imagem de Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, antes da nossa convenção, ele já traçou a nossa carreira espiritual. Então, a única coisa que nós precisamos agora é descobrir a vontade de Deus nas nossas vidas. Que coisa interessante. Deus já tem toda a minha história escrita. A única coisa que eu preciso fazer é ser sensível, não aos meus caprichos, não aos meus desejos pessoais, mas eu me esvaziar de mim mesmo e deixar que o Espírito Santo de Deus me controle e me faça seguir diante daquilo que Ele já tem descrito, diante daquilo que Ele já tem preparado para a minha vida e a vida da minha família. Se eu tiver que estar no deserto com a minha família, com o Senhor, vai ser o melhor lugar que eu vou estar. É melhor do que estar no palácio do rei, tendo tudo e não tendo a provisão de Deus. É melhor você estar no vale, é melhor você estar na fornalha. Mas se Deus está lá, você é alegre, você é feliz, porque o Senhor está sendo o provedor de todas as coisas. Então, Romanos 6, 4, parte C diz assim: assim andemos nós também em novidade de vida. Então, não conseguimos viver hoje, de fato, como Ele é na íntegra. Por isso que devemos buscar um andar de acordo com a nossa nova natureza, desenvolvendo, sem pecado, e sendo realmente como Cristo, ser como Cristo. É isso que a gente precisa. Eu errei hoje, Senhor, me faz parecer contigo. Estamos aqui. A fé vem pelo quê? Quem sabe se hoje não vai sair uma palavra que vai ser o segredo para aquilo que você está sofrendo? Vai ser a chave de tudo, de você chegar e dizer: mas rapaz, vou chegar e vou... Primeira prática que eu vou colocar é essa. Josué traz um discurso aqui, que talvez seria outros discursos, vazios, sem efeitos, mas esse discurso aqui foi envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E Deus muda a história de toda uma nação. Faz o povo cair o coração diante de Deus e dizer: não, é com Deus que nós queremos ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da causa, porque Deus não desistiu. Fazer com a linguagem de rasteira, não chuta o pau da barraca não. Deus ainda faz milagre. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo?
Louvado seja Deus. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nosso crescimento não é em nos tornarmos mais espirituais, e sim menos pecadores. Entendeu aí? Às vezes a gente, Senhor, me faz ser mais espiritual. Quando nós queremos ser menos pecadores, você vai ser espiritual. Muitas das vezes nós temos querido ser espiritual, mas sem abrir mão de coisas que até os nossos vão ver e nos reprovam. Não diz com palavra, mas não crê na ação de Deus nas nossas vidas. Porque internamente eles estão vendo que aquilo não é aquilo que eu estou proferindo. E às vezes a gente tenta criar esse drama, né? Às vezes quando a gente assume um papel dentro da igreja, é como um ator. A gente muda a voz, a gente muda o cenário, a gente impressiona os irmãos a entender que aquele momento está sendo levado, mas a realidade do dia a dia a gente sabe que não é aquilo. E é isso que nós precisamos entender. Se nós entendermos isso e queremos ter uma vida de mais renúncia, você vai ser uma pessoa mais espiritual. Eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos que desenvolver essa espiritualidade é descobrir como a igreja, como a vida cristã e a própria Bíblia pode realmente ajudá-lo a deixar de pecar. Então, quando eu paro e descubro que a igreja, ela está me fazendo descobrir isso, quando eu entendo que a vida cristã me está fazendo entender isso, quando a própria palavra de Deus me faz entender isso, eu vou ter uma vida, com certeza, espiritual diante do Senhor. Então eu queria ir para a segunda lição, aplicar em nós aqui. Nós ensinamos santidade à nossa família? Uma pergunta para a gente refletir. Que exemplo nós damos a respeito realmente a essa área da vida? A santificação progressiva é um processo de sair da prática da velha natureza, abandonando o pecado e avançando para uma vida semelhante à de Cristo. Essa é a santificação progressiva. Eu preciso entender, deixar a prática da velha natureza, do velho homem, abandonando o pecado e avançar para uma vida semelhante à de Cristo. É isso que nós precisamos. Hoje nós vivemos uma área de muita informação. Tudo que a gente quer, Google, o que é isso? Ele diz na ponta da língua. Google, o que eu faço? Ele diz na hora. Mas na prática, no interior, não existe isso. Eu ficava olhando, eu acompanhei isso, eu tenho 30 anos que eu estou no Evangelho, de irmãos, com coisa pouca, uma palavra, duas. Nós éramos tomados por choro, por pranto, por renúncia. Eu alcancei ceia de não ser servido o pão nem o cálice, enquanto irmãos não se movimentavam dentro. Agora isso de uma forma natural, sem precisar provocar nada. Porque hoje é muita coisa, né? Diga, faça, fale. Não, eu quero ver a coisa acontecer naturalmente. A ação de Deus é assim. Eu chegar para cultuar Deus e Deus dizer, é assim. E eu entender que tem que ser daquela forma. Perdão era um pedido em público. Nós somos conscientes dos nossos atos. Não é? Muitas das vezes estamos lá, parece que nada aconteceu. Participamos da ceia do mesmo jeito, mas Deus sabe como nós estamos participando. Estamos pregando do mesmo jeito, mas Deus sabe como é que nós estamos pregando. Deus conhece o nosso interior. E é isso que nós precisamos colocar diante do Senhor, para termos famílias realmente santificadas, abençoadas pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em segundo lugar, o crescimento espiritual para a família. A família precisa de espiritualidade. Então, quando a família vai mal, significa que os membros da família vai mal. E às vezes a gente não identifica isso, as pessoas de fora é quem vê. Mas a gente vai entender. Então, se esta família ela não está crescendo espiritual, é porque os membros da família eles não estão desenvolvendo espiritualmente. E nós precisamos ter esse relacionamento
com os nossos familiares para esse crescimento. Precisamos ter isso, se queremos ter uma vida de santidade. Como desenvolver a vida espiritual da nossa família? Eu queria ler 1 Pedro 2, 1 e 2, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, buscar o crescimento individual, o texto diz isso. Eu preciso querer buscar o crescimento individual, esse desejo no meu coração. Colossenses 3, 17 ao 21 diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque tudo é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então a gente vê aqui que crescer nas suas responsabilidades familiares também é um desenvolvimento espiritual. Veja que o texto diz isso. Ele começa falando da mulher, do marido, do filho e do pai. São realmente responsabilidades familiares. Paulo aqui, nesse texto, ele descreve o perdão bíblico como para um desenvolvimento da espiritualidade da família. É para isso, isso serve. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 16, 31 e 32 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Veja, levar a espiritualidade para casa. O carcereiro se desesperou. Paulo disse: calma, estamos todos vivos. Mas ele anuncia aquela palavra e a alegria do carcereiro foi levar aquela espiritualidade para a sua casa. Então nós devemos ensinar o que aprendeu. Às vezes a gente aprende algo e não transmitimos isso a quem nós queremos tanto bem, né? No momento que eu ensino, o meu ensino ele tem que ser pela prática do que eu ensino. Pratica o que aprendeu. Às vezes eu digo uma coisa e não pratico o que eu aprendeu. Eu não sei se vocês conhecem essa versão, a gente conhecia muitos pregadores contando. Eu amadureci vendo isso, que uma certa feita a mulher chegou para o pastor, ele tinha um reservado na igreja, e disse: pastor, eu poderia morar com a minha família aqui no reservado da igreja? O pastor: irmã tem uma casa tão boa, quer vir morar no reservadozinho da igreja. Ela sabe que aqui é o único lugar que meu esposo é tão espiritual. Quer dizer, quantas realidades como essa não acontecem? Dentro de casa, para a família, nós somos uma coisa. Na igreja, a família está vendo a gente dizendo: eu não acredito que aquele é o pastor Marco, meu esposo, meu pai, que está ali daquela forma. Eles não dizem isso com palavras, mas realmente a falta da prática daquilo que aprendeu. Buscar conselhos, irmãos. Vocês já notaram a dificuldade da gente falar com pessoas, às vezes, que já têm uma durabilidade no evangelho? Quando você vai falar: não, irmão, já sei. Antes que você nascesse no evangelho, eu já estava, olha. Humildade. Nós sempre temos para ouvir. Às vezes eu estou insensível em algo que Deus quer usar. Quem eu menos espero para me dizer assim: olha, senta aqui, me escute. O caminho é esse, a decisão é essa. Mas às vezes a gente se brinda, a gente não aceita. Investir no crescimento espiritual da família. Isso que muitos estão fazendo aqui agora é um investimento. Vamos, é terça-feira, vamos para a casa do Senhor. Botar um jovem para ir para um congresso de jovem. Se está alguma dificuldade: pastor, se tiver aí uma palestra para casais, eu quero ir com minha esposa. A gente quer investir nessa área. E aí eu tenho certeza que, em muitos momentos, nós vamos sair riquíssimos com isso. É investimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os resultados da espiritualidade na família, Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. O perdão. É coisa hoje tão difícil. A gente dentro de casa, e a gente entende que as pessoas mais que nos magoam são aquelas que a gente mais ama. Já notou?
que vive muito próximo de nós. Muito próximo, aquelas pessoas que a gente ama muito, com quem a gente investe tanto tempo. E às vezes vem coisas que é para tirar a gente do norte. E aí eu volto a dizer, aí por isso que muitas das vezes a gente quer fugir da situação. Mas aí o perdão, a gente tem que entender que não é escolha nossa. O texto diz aqui que é uma ordem do Senhor, que traz paz e traz bênção. Tem muita gente dizendo, olha, aconteceu isso, a minha família está assim, meu filho está revoltado, estou levando alguém para o psicólogo, nada contra. Se a gente precisa de um tratamento, beleza. Mas muitas das vezes é falta de quê? Perdão. Assuntos que não edificam, os meus lábios não proferem. Primeiro, não vai trazer paz para o meu coração. E quando eu trago isso diante da minha família, eu estou contaminando também a minha família. Então, no momento que eu sofro uma decepção, que aquilo me trouxe tristeza, eu vou para os pés de Cristo. Primeiro, pedir a Ele que não deixe aquilo trazer mágoa dentro do meu coração. Meu coração não é lugar de guardar mágoa, não. Se alguém quer mudar a rua porque me viu e não me suporta, não me aceita, ele mude. Mas eu mudar, mudo não. Eu não mudo. Porque se eu mudar, quem está contaminado sou eu. Então, nós entendemos que nós precisamos estar diante do Senhor, porque vivemos investidas. O dia de hoje você está vencendo como um vencedor em Cristo, mas amanhã a batalha continua. Até a gente dormindo, o inimigo tenta fazer algumas arapucas para tentar, mas o Senhor tem nos guardado. Até dormindo o Senhor nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Estou caminhando para o final. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graças em vossos corações. A comunicação bíblica. O que é que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz isso, é o que a gente vai fazer. Ponto. Ponto. Não tem outro caminho. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos colocar. Se a palavra de Deus está dizendo assim, é assim que nós vamos fazer. Porque nós fazendo assim, vamos ser famílias espirituais, bem-sucedidas e abençoadas para a glória do nome do Senhor. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O servir. Deus chamou a gente para quê, irmãos? Sirva com alegria, e principalmente os de casa. A gente tem que começar logo dentro de casa. Como é bom servir? Como é bom servir? Fomos chamados para servir. Então não se empolgue, não. Quanto maior o servo, menor ele deve ser. Quanto maior o servo, mais ele tem que ser menor. Ele tem que entender. Jesus faz isso. Quando Jesus vai lavar os pés do discípulo, Jesus diz assim, esse cara está empolgado. Se fosse no tempo de hoje, né, toda serva estavam os discípulos de dentro. Todo mundo ali juntinho de Jesus, e toda hora dos milagres, estou aqui, ó, sou um dos discípulos, estou aqui, um dos 12, sempre colado. Jesus disse, esse cara está muito empolgado. Me dê aí uma bacia e uma toalha. Vou lavar os pés. Pedro disse, não, senhor. Se eu sendo mestre, vim lavar os meus pés. Aí Jesus disse, é necessário, Pedro. Se eu não lavar, tu não tem parte comigo, não. Aí Pedro disse, é desse jeito, então me lave todo. Aí Jesus, então, por exemplo que eu quero dar, só os pés serve. Só os pés serve. Quando ele lavou, ele disse, eu sendo Senhor de vocês, não é? Sim, claro, o Senhor é o Senhor. Não lavei os vossos pés, e vós, como discípulo, o que deveis fazer? Servir. E servir com alegria. Não é? Que coisa boa. Então, não existe, irmãos. O mundo, ele mostra a proporção. Quanto maior, mas aí a gente... Não. Quanto maior, a gente se torna mais constrangido, menores. Não com palavras, mas com ação, em termos de coração. Terceira e última lição para a gente colocar aqui. Reflita sobre sua vida em família. Algo da gente pensar. Qual tem sido a nossa atitude? Há algo que precisa nós perdoar ou pedir perdão? Medite nisso também. Porque às vezes quando a gente parte para uma acusação, a gente é muito severo. Às vezes a gente está na tropa daqueles que queriam apedrejar aquela mulher adúltera. E a gente vira refletir e entender que o telhado da gente também é de vidro. Então tem coisas que às vezes eu liberando o perdão resolve mais do que eu reivindicar o meu direito. Entenda isso.
Às vezes a noite está ficando fria porque você quer. Ela podia ficar mais quente. Não, mas eu estou certo. Bom, se você continua certo, vai ficar no frio toda a vida. Então é melhor, às vezes, a gente reconhecer que um perdão, mas eu vou pedir perdão, eu dentro da minha razão, eu vou perder o meu direito. Não vivo mais eu, mas quem vive em nós? Cristo. Então eu tenho que me esvaziar e mostrar que muitas das vezes o meu direito não é meu, é do Senhor. E a gente não perde com Deus. Então, você investe tempo no relacionamento com os seus queridos? Investir tempo. Eu dizia isso hoje a uma irmã. Eu dizia, olha, não é muito trabalho, meu esposo está chegando estressado, ontem mesmo ele chegou, quase não dormiu direito, tal. Eu digo, como é que está ficando essa família? O trabalho é necessário? É, mas invista tempo. Tempo de sorrir, tempo de sair sem saber para onde vai, com os que você ama. É precioso isso. Medite nisso. Uma vez eu conversando isso com o senhor, ele disse, o senhor que eu digo, senhor jovem. Porque tem gente que diz que é senhor, não, irmão, não aguento mais, no dia que se eu ficasse viúvo, não queria casar mais, mas que conversa. Tem tanta gente, depois que fica viúva, a primeira coisa que pensa logo casar, porque diz que não consegue viver só. Às vezes é a situação que está vivendo, que ele não está aceitando mais aquele momento. Eu digo, irmão, mude o clima. Olha, pegue sua esposa, leve para uma pizzaria. Tem tempo não, pastor. É mais fácil quando eu vier do trabalho comprar uma pizza e levar para casa para ela comer. Vocês imaginem que romantismo. Daí já disse como é que está a situação. Ele já contou tudo. Eu não estava falando de matar a fome da mulher, não. Quebrar o clima. Não, mas porque nós já somos de idade, tem filhos. São eternos namorados. O texto que eu li, o que é que a mulher quer do homem? Ser amada. E tem idade para ser amada? Não. Quando ama, o resultado vem. Vem a submissão, vem aquilo que a gente está sentindo falta. Os filhos veem isso e aquilo ali se torna algo amoroso, abençoador. Mas, pastor, eu passei um momento que isso é um espinho na minha carne. E eu pedi a Deus para tirar ou fazer eu esquecer. Esquecer, Deus não bota amnésia na cabeça da gente, você sempre vai lembrar. Agora, quando Deus cura, você lembra, mas não dói. E você vai viver para a glória de Deus. Agora, eu perdoo, qualquer discussãozinha que tem, eu passo no rosto. Aí eu humilho aquela pessoa. Aquilo é uma maneira de eu deixar aquela pessoa calada. Não funciona. A pessoa está travada, a pessoa não se solta. E o que você quer não vem. Então, irmão, em nome de Jesus, joga fora. Não traz isso à tona. Não funciona. Muda. Outro discurso. Quero concluir, queridos. Primeira coisa, devemos avaliar nós mesmos. Primeiramente, devemos nos avaliar. Paulo disse, antes, quando nós somos participar da ceia, avalie a si mesmo. E depois coma do pão e beba do vinho. Então, primeiro, avaliar nós mesmos. Primeiramente. Devemos realizar as mudanças que é necessária. Eu espero que eu tenha alcançado o objetivo no coração de alguns irmãos. Como eu meditei nisso aqui. Como eu precisei também entender que dentro da minha casa eu preciso sentar e dizer o que é que está faltando. Não eu como líder chegar dizendo, é isso que vamos fazer. Não, eu preciso sentar e dizer assim, me digam o que é que está faltando. Porque tem coisa que talvez o filho está vendo que eu não estou vendo. E ele, por ver que eu sou o pai, estou impondo, fica calado. Mas no momento que eu abrir o espaço, o que está faltando? Aí ele vai dizer, agora eu vou dizer a painha o que está faltando. A minha esposa, por estarem presente, isso pode acontecer e trazer resultados positivos. Então, nós devemos avaliar a família e investir no crescimento dos membros. Avalie. Haja antes que esse problema ocorra. Realmente cuidando do desenvolvimento espiritual da família. Então eu espero que, como Josué foi bem sucedido nessa fala, e depois que ele calou-se, ele disse, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas só que não só ficou ele e a família dele para servir ao Senhor. Toda a nação de Israel, em seguida, realmente é desafiada a um novo conceito com o Senhor. E todos foram bem sucedidos. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade e de rever os irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe.